espetáculo da vida presente nos grandes acontecimentos da mídia. Strauss, sua imagem em evidência. Valdemar Martins, a trajetória de um vencedor. Em tempo de homenagens e congraçamentos, nunca é demais lembrar a história de um jabuticabalense nato, cuja ligação se encontra imantada aos fatos de uma coletividade compromissada com o progresso, temperado ao sabor de altruísmo e do serviço de difusão da cultura científica e humanitária. Não lhe são fortuitos o dom da oratória e a veia poética, porque nascem do âmago de uma alma encrespitada com os altos valores da espiritualidade, sem nunca perder de vista a busca incessante para o saneamento do tecido social, jamais divorciando a poesia de seu contraforte pragmatismo da vida. Valdemar Martins é o protótipo do bom conselheiro, bom amigo, bom companheiro de jornada, bom vivan. Aprecia consideravelmente as reuniões acaloradas, mas não se furta a juntar aos pobres e necessitados em sua hora de maior angústia. Inúmeras vezes foi encabecedor de movimentos distributivos de alimentos e víveres para a população simples, razão porque vive no coração do povo como o gol vive na mente do artilheiro. É um escritor inveterado. Em 1952 já escrevia Folhas Perdidas, livro de poesias. Em 1967 lançou Escreva Correto pela Imagem da Palavra Escrita. Editou ainda Na Venda do Tatu, que são contos da mais nobre preciosidade literária. A rigor, caracteriza-se todos os estratos sociais, qualidades incontestáveis de uma personalidade inesquecível e que faz jus à nossa reverência. Eu agradeço as palavras do meu grande amigo Roberto Scaderai, que de há muitos e muitos anos nós somos amigos. Aqui foi uma semente plantada dentro dos meus atos de escritor. Aqui colaborei com a Gazeta, com grandes artigos, pequenos artigos e artigos fanfarrões. E eu me sinto orgulhoso de hoje estar aqui, sentar-me novamente nesta querida Rádio Gazeta para dizer algumas palavras depois de ouvir tantas e belas palavras de Roberto Scaderai. Nasci em Jabuticabal. Meus pais, Cesário Martins, espanhol, minha mãe, Antônia Carregari Martins, descendência espanhola. Tive 5 filhos, todos eles em atividade familiar, trabalhando, sem vícios. O único vício que eles têm é o trabalho. E, como diz o Roberto, a minha situação social traz herdeiros. Vocês veem, por exemplo, a Gislene, minha filha, e a Viviane. Elas se empregam diuturnamente na contribuição de uma sociedade menor. A Gislene, com seus 50 e tantos alunos com deficiência visual. A Viviane, trabalhando incessantemente, correndo também dentro da sua religião, fazendo o milagre da caridade. E os meus filhos aí, cada um para um lado,
o Ricardo comigo, o Bosco em Campo Grande, o César em Paranaíba. A verdade é que a gente veio de uma família pobre, lutamos. Roberto, mais ou menos em 1955, eu lecionava em Macedônia, distrito de Fernandópolis. Lecionava numa escola lá, primária. Lá eu construía carteira para os alunos. Lá eu criei a primeira sopa escolar para as crianças que vinham da roça, pezinhos descalços, humildes, carinha suja de fumaça. Criei a primeira sopa escolar. Perdi a escola que eu mais amava, quando a minha esposa, hoje a minha esposa Iracê, escolheu a minha classe. Coisas do destino, mandado do destino. Perdi a escola, mas ganhei outras escolas, dado a minha atividade. E lá em Macedônia fui diretor. De lá me transpus para a Rifaina, e minha esposa sempre seguindo. Até que meu irmão, o professor Afonso Carregário Martins, hoje falecido, junto com a sua esposa, me convidam para comprar o ginásio São Luís. De lá comprei e fomos levando, fomos lutando. O ginásio tinha mais bolsistas do que propriamente alunos que pagavam. Mas mesmo assim, com luta, Angelina, Iracê, luta árdua, nós conseguimos, através de Brasília, do Alfredo Buzaide, Hugo Lacorte Vitali, Amaral Furlan, conseguimos, dentro dessa luta, grande criação da Faculdade de Educação São Luís. Eu e meu irmão fomos gigantes, construímos, plantamos pedras, regamos com cimento e areia e construímos a faculdade. Quantas famílias hoje estão bem sitiadas que não tinham condição de estudar? Não tinham, hoje estão formadas, ou é dentista, ou é médico, ou é advogado. Eu e meu irmão Afonso construímos essa faculdade, juntamente com a minha esposa, juntamente com a Angelina, minha cunhada, com luta, com sangue, com suor, com areia, com cimento da vontade própria. E com isso nós demos também oportunidade para centenas e centenas de famílias que hoje constituídas, porque no começo não tinham condição de pagamento. E nós criamos o sistema de bolsa de estudo. Estudavam de graça, de graça. Hoje me sinto orgulhoso, porque acho que, em parte, cumpri minha obrigação. Trabalhei, e acredito que venci, porque tenho lá meus 13 netos, meus 2 bisnetos, a minha esposa, as minhas primas, que trabalham com a gente, os primos, e meus filhos também, que são adjuntos do nosso trabalho, frutos do nosso trabalho. Me trazem orgulho, todos eles. A Gislene, com seus olhos d'alma. A Viviane, com sua assistência social. E outros. De uma maneira ou outra, aquilo está dentro do que o Roberto falou. Lutei, desenvolvi um plano para cuidar de uma sociedade melhor. Professor, como defensor da natureza, amante dos pássaros, o que é que o senhor diz para nós? Eu sempre, quando eu fui candidato a vereador várias vezes, eu punha assim, candidato das árvores, das aves e das crianças. Eles falavam que eles não votavam, e onde eu era um dos mais votados como vereador. Por quê? As aves e as crianças é que formam essa natureza bela, essa natureza quente, essa natureza gostosa, essa natureza que vai representar o futuro da família, o futuro da pátria e o futuro do mundo. Então, eu sempre amei as árvores, plantei árvores, criei pássaros soltos. Tem uma escrita minha que eu fiz questão de colocar em ranchos,
colocar para todos. A melhor gaiola para um pássaro é o céu da liberdade. Nos faz então uma frase a respeito desse amor, desse carinho, essa atenção, esse cuidado e essa defesa que o senhor faz em benefício da própria natureza. É uma coisa bela, porque você tem que viver ajudando a natureza. Nós vivemos da natureza. O meu Deus, por exemplo, é a natureza. Tem que cuidar da natureza. Você vê, por exemplo, o que o homem cria contra a natureza. É bomba, são gases venenosos, são veneno. Está aí a resposta. A seca. Seca rio, seca lago, seca tudo. Por quê? O homem destrói a floresta e com isso destrói a água, a sua própria alimentação, o seu próprio meio de sobrevivência. Temos que defender a natureza e a natureza em si é aquilo que proporciona a vida da humanidade. Professor, qual a mensagem que o senhor poderia dar para os amigos, aquela que transcende a própria realidade? O amigo é aquele que é amigo e que nunca foi inimigo. Por isso eu tenho dentro de mim uma amizade grande, cheia, vai desde o pequenininho, desde o pobre, até o médio, até o rico. Já fiz discurso aí para multidões de gente simples e falei a governadores, falei a déspota, falei a presidentes, falei a presidiários e respeito a todos. Por isso eu não tenho inimigo, só tenho amigo. Em cada ponto eu acho um amigo. Em cada amigo me vejo dentro deles como alguém que os glorifica, os ama e os respeita. Em prosa e verso, eu gostaria imensamente que o senhor falasse para nós aquela poesia, aquela que mais marcou na sua vida, aquela que mexe com todos os seus sentimentos. Ô Roberto, eu tenho aí mais ou menos centenas de poesias e poemas. Sempre gostei. Um caderno de poemas eu ofereci à minha esposa. Ela pretende até editar contra a minha vontade. Mas vamos supor, uma poesia, um soneto comum. Vi-a num dia assim, num louro dia, ingênua e incompreensível como a vida. Tinha no rosto o olhar de duas estrelas foragidas para irradiar na terra simpatia. E quanto a quis, sem nunca poder tê-la, todas as tardes eu esperava sedento a primavera, num corpo de mulher e olhar de estrelas. Ela vinha e passava sem me ver, seu doce eflúvio encher meu coração. A minha alma coitada, em prece ardente, segui imprimindo beijos loucamente, as suas marcas largadas pelo chão. Gostaria agora, para finalizar, que o professor Valdemar Martins fizesse as suas finalizações. O interessante que dentro desse sistema poético, quando eu namorava a Iracê, minha esposa, eu ia numa vila muito triste, que era Cândia, distrito de Pontal. Então, aquele tempo era como aqui, tinha o footing, como eles falavam, as moças tudo se preparavam bonitinha para esperar o trem passar, não é? Então, eu escrevi assim, moça de vila triste, que fica alegre porque o trem vai passar. Eu não queria estar na saudade que fica quando o trem apita para te deixar. Roberto, para encerrar, eu quero dedicar aqui uma poesia minha que eu gosto dela. Perfeitamente, professor. Quem sabe que ela chama a chuva. Gosto dessa chuva plangente que espia tristemente pelo vidro da janela. Chuvinha impaciente, pingando tão docemente e falando o nome dela. Hoje, imaginem, de tarde, e a chuva cai sem alarde, sem nenhuma aflição.
No entretanto, quem há de? Amanhã a natureza estará uma beleza, toda verdoengue e florida, pois a chuva com certeza traz vigor à correnteza e ao chão a própria vida. Será, Roberto, que na alma da gente, quando o sonho tristemente povoa o coração, não chove quietamente essa chuvinha indolente que semeia a geração? Strauss, sua imagem em evidência.